Olá, pessoal! Belezinha? Olha, agora vai iniciar uma parte da zoologia que eu, mais uma vez, zoologia de invertebrados entre aspas. Quando eu falo invertebrados é que eu estou indo de poríferos até equinodermatas, tudo bem? Lembre-se, encordados tem alguns que são invertebrados, então por isso que eu estou falando, vamos colocar aqui de poríferos a equinodermatas. Agora vai ser uma fisiologia animal comparada, ou seja, não é? Se eu falar de revestimento, revestimento de todo mundo. Sistema digestório de todo mundo. Sistema circulatório de todo mundo. Não é? Eu até aconselho você ir fazendo como se fosse uma tabela disso aí depois. Não é? Aí você pega e faz lá assim, por exemplo, uma tabela, sistema digestório, uma tabela, revestimento. Assim, de tal grupo. Beleza? Dá para fazer. Joia? Então tá bom. Vamos lá então, meus amores. Uma câmera aqui. Então nós vamos começar aqui com revestimento e sustentação. Tudo bem? Em relação ao revestimento, ele serve como proteção contra agentes físicos, biológicos. É igual a nossa pele. A nossa pele, ela é um agente de proteção. Inclusive, um dos fatores da nossa epiderme ela ser avascular é por se a gente entrar em contato com algum micro-organismo, ele não se espalhar pelo corpo. Por isso que a epiderme é avascular, é um sistema de defesa. Na epiderme nós também temos recepção de estímulos, é só você tomar um beliscão para você ver. Né? E regulação da temperatura, que auxilia na perda de calor. Perfeito? Em relação ao esqueleto, é um órgão de proteção, tá? Ele é uma estrutura de proteção dos órgãos internos e também ele serve como se fosse de alavancas para os músculos, para a gente poder se movimentar. Em relação aos esqueletos, nós temos as seguintes circunstâncias. O esqueleto hidrostático. Na verdade, esse esqueleto hidrostático é quando um líquido sob pressão dentro do corpo do animal vai dar sustentação a ele, como nós veremos mais adiante. Tá? O exoesqueleto completo. O exoesqueleto completo é o caso dos artrópodes, que você tem um exoesqueleto que recobre o corpo do animal por inteiro. E aí existe o exoesqueleto incompleto, que aparece nos moluscos. Tá? Nessa situação, ele recobre parcialmente o corpo dos animais. E ainda nós temos o endoesqueleto. Tá? O endoesqueleto ele é um esqueleto interno, tá? E o revestimento e musculatura, tudo externo a ele. Tudo bem? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui nos invertebrados um endoesqueleto presente nos equinodermos. Beleza? Nós teremos lá nos equinodermos. Tá? Mas a gente já conversa sobre isso. Tá bom? Então tá. Em relação, então, a essas estruturas, nós temos também os músculos que auxiliam na sustentação corporal. Tudo bem? Bom, poríferos. O revestimento, meus amores, ele é feito... Opa! Deixa eu pegar aqui uma caneta decente. Ele é feito pelos pinacócitos no revestimento interno e pelos coanócitos que realizam o revestimento interno, como está no meu desenho aqui. Tá bom? Ó, pessoal, na fisiologia, muitos desenhos eu vou usar meus. Não tanto agora no revestimento, mas nos demais eu acabo usando alguns desenhos meus, tá bom? A sustentação delas é realizada pelas espículas, que podem ser de carbonato de cálcio ou de sílica, como já foi visto em algumas situações. Quinidários. O revestimento dos quinidários, você tem o seguinte, olha só. Você tem o revestimento externo pela epiderme, beleza? Na epiderme você tem a célula mioepitelial epidérmica. Mio quer dizer músculo epitelial de revestimento. Por quê? Essas células, elas costumam se contrair. Então, por isso ela acaba funcionando como um músculo. Tá? Existem aqui entre essas células, porque assim, você tem a epiderme,
que é o revestimento externo, e a gastroderme, que é o revestimento interno, tá? Eu não coloquei aqui, mas aqui, ó, aqui nessa região aqui, onde eu fiz em vermelhinho aqui, olha só, isso aqui, que está aqui no meio, é uma substância gelatinosa chamada mesogleia. A mesogleia, ela é secretada tanto pela gastroderme quanto pela epiderme. Tudo bem? Então, ela é uma substância secretada pela epiderme e pela gastroderme. Esta célula aqui, ó, a célula intersticial, ela está presente tanto na gastroderme quanto na epiderme, e essa célula intersticial, ela é uma célula totipotente, ou seja, ela pode dar origem a qualquer célula do animal. Ainda na epiderme, existem as células glandulares. Essas células glandulares, elas podem secretar muco para prender o animal ao substrato, como está aqui, ó. Tudo bem? Joia? Então, a epiderme é essa que está por fora aqui, ó. Tá bom? E aqui você pode ter células sensoriais que percebem os estímulos externos. E aqui no meio você tem neurônios, tá? Uma coisa que eu preciso que você saiba, ó a flechinha que eu coloquei aqui, ó, para mostrar que a mesogleia é secretada pelas células internas e células externas, tá bom? Bom, aqui nós temos então as células, tá bom? Nós temos aqui as células, então, que formam a epiderme. A célula mais importante é essa daqui, que forma a epiderme, quinidócito. O quinidócito é uma célula especial deste grupo, tá? Inclusive, esse grupo se chama quinidários por causa dessa célula, que é uma célula urticante. Aqui, dando um zoom nesta célula, olha só, ela tem um gatilho que dispara ela. Aqui dentro, banhado em uma substância, tem o filamento urticante. E essa bolsinha é o nematocisto. Esse verdinho são as toxinas que está dentro do nematocisto. Então, quando você rela nesse gatilho, ele vem para trás e dispara o nematocisto. E esse nematocisto, então, é que vai causar aquelas queimaduras nos banhistas. Beleza? Como acontece com a água viva, por exemplo. Então, é esse nematocisto que vai fazer isso, tá bom? Então, essas são as células da epiderme. Células da gastroderme é aquela célula que reveste essa parte interna aqui, ó. Me desculpe. É essa célula que reveste essa parte interna. Então, nós temos aqui o seguinte. Na gastroderme, eu vou ter as células glandulares digestórias, que liberam enzimas para digestão, beleza? Liberam enzimas para digestão, são essas que estão com esses grânulos aqui, ó, que eu representei como se fossem enzimas. E você tem as células mioepiteliais digestórias, tudo bem? Essas células mioepiteliais, elas também funcionam aí como uma musculatura para contração e tudo. E ela tem esses flagelos aqui, ó, que absorvem os nutrientes. Então, eu sei que nutrição vai ser no próximo, mas é o seguinte, ó, a célula mioepitelial, ela libera enzimas, a célula glandular digestória, ela libera enzimas que digerem parcialmente os nutrientes aqui na cavidade digestória. Isso está acontecendo aqui, ó, aqui na cavidade digestória, e esses nutrientes, então, são absorvidos pelas mioepiteliais digestórias. Então, você vai ver comigo depois lá que a digestão, ela é uma digestão extra e intracelular. Então, este é o revestimento dos quinidários, tá bom? Quanto à sustentação, eles podem ter um exoesqueleto de carbonato de cálcio, como acontece nos corais. Eles secretam esses exoesqueletos aqui, ó, tornando-se os recifes de coral depois. Olha aqui, ó, carbonato do exoesqueleto. Uma outra coisa que é importante é que nesses animais, lá na cavidade gastrovascular, quando ele fecha a boca, o líquido sob pressão,
ele também funciona como um hidroesqueleto. Tudo bem? Então, um líquido sob pressão dentro da cavidade gastrovascular funciona como um hidroesqueleto. Filé? Sussa? Então, vamos para o próximo. Plateumintos. Os plateumintos, eles apresentam uma epiderme ciliada, no caso das planárias, tá? No caso das planárias, tem uma epiderme ciliada. E os esquistossomos, eles apresentam, a parte do cílio, inclusive, pessoal, é muito comum encontrar aqui na parte inferior do corpo do animal, ó. A epiderme ciliada está na parte inferior, que é para ele se movimentar aí, tá bom? Então, nós temos aqui as tênias e os esquistossomos, eles apresentam uma epiderme sincicial. Epiderme sincicial, pessoal, é uma epiderme que ela tem um aspecto mais ou menos assim, ó. Aqui é uma epiderme, por exemplo, com septos, com as células assim. Aqui estão os núcleos. E uma epiderme sincicial, ela é formada por essa substância, aqui tem as membranas celulares, mas os núcleos, eles estão aqui soltos no citoplasma. Acredita-se que essa forma, como as tênias e esquistossomos, eles têm um aspecto muito evoluído em relação ao parasitismo, eles acreditam que essa forma, ela acaba sendo mais seletiva, porque toda a substância que for entrar no corpo do animal tem que passar pelo tecido. Aqui pode acontecer de passar alguma coisa entre as células. Beleza? Aqui não, tem que passar por dentro da célula. Então acredita-se que é um processo mais seletivo essa epiderme sincicial, tá bom? Em relação ao revestimento dos nemateumintos, a epiderme aqui também é sincicial e ela apresenta uma cutícula. Essa cutícula aqui é uma cutícula proteica, é uma cutícula de colágeno. Cuidado, que eu já vi lugar falando que é cutícula de quitina. Não é. A cutícula aqui, ela é de colágeno. Perfeito? É de colágeno. Então, aqui você tem a cutícula e aqui você tem a epiderme, logo abaixo dela. Em relação à sustentação, quem vai trabalhar na sustentação aqui é o pseudoceloma. O pseudoceloma, como vocês viram lá no início, ele tem várias funções. E esses caras aqui, eles apresentam apenas músculos longitudinais. Perfeito? Apenas músculos longitudinais. Tá bom? Aqui cada musculatura, ó. Musculatura. Perfeito? Somente músculos longitudinais. Com isso, eles têm apenas movimentos ondulatórios. Eles não conseguem esticar e encurtar. Só ondulatório. Tá bom? Bom, agora moluscos. Então, molusco, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que trocou. Ó, nos moluscos, nós temos a epiderme, tá? A epiderme, ela vai formar dobras que formam uma estrutura chamada manto. Então, por exemplo, você tem aqui, deixa eu pegar aqui, ó, o epitélio externo do manto, que é esse aqui. E aqui está o epitélio interno do manto. Então, é uma epiderme que ela pega isso aqui, ó, aqui estava a epiderme, ela sofre uma dobra assim. Isso é o manto, que é o revestimento dos moluscos. Perfeito? O manto, pessoal, que é essa estrutura, então, ele vai secretar a concha. Ele secreta a concha. A concha tem 3 regiões. Tem o perióstraco, que é a porção mais externa, que é proteica. Logo abaixo dela está a prismática. Ela se chama prismática porque ela é de carbonato de cálcio e conforme ocorre a deposição do carbonato de cálcio,
ela vai formando como se fossem colunas mais longas do que largas, ou seja, vai ficando prismática, tá? E nácar é a camada mais interna, que também é de carbonato de cálcio. Aqui, ó, essas duas são de carbonato de cálcio, tá? Aqui o nácar, além de carbonato de cálcio, também tem uma substância chamada concholina, que parece a estrutura da quitina, beleza? Então é concholina, né? Que parece molecularmente, estruturalmente a quitina, tá? Então o nácar também é carbonato de cálcio. Uma coisa que é importante a gente saber é que tanto o perióstraco, que é proteico, quanto a camada prismática, ela é formada pela borda aqui do manto, pela borda do manto. Agora, o nácar, ele é formado pela totalidade, em sua totalidade é formado pelo manto, tá? Então é o nácar, ou nacarada, ou também chamada de madrepérola, tudo bem? Agora, em relação à sustentação, então, é um exoesqueleto incompleto. Por quê? Porque a cadeira enroscou aqui. Esse esqueleto, ele não reveste completamente o corpo do animal, tá bom? Por isso que é um exoesqueleto incompleto, tá bom? Exoesqueleto incompleto. Em relação, então, essa história de ver crescer pela borda, no entanto, você vê as linhas de crescimento em uma conchinha, por exemplo. Lá na conchinha, quando você olha aquelas linhas de crescimento, é porque ela vai crescendo da borda, em direção das bordas para adiante. Tudo bem? Agora, existe uma coisa chamada cavidade do manto. É quando essa cavidade do manto, na verdade, ela é uma dobra da epiderme entre a epiderme e a massa visceral. Então, essa cavidade aqui, inclusive, ela está entre a epiderme aqui e a massa visceral, tá? E nessa cavidade podem estar presentes diversas aberturas. Pode estar abertura de aparelho reprodutor, de aparelho excretor, podem estar presentes brânquias, como é o caso nos cefalópodes. Pode, aqui no caso do gastrópode aqui, isso aqui funciona como se fosse um pulmão. Eles chamam de pulmão, mas não é bem um pulmão assim. É somente uma cavidade altamente vascularizada que funciona como pulmão. Tudo bem? Então, esse é o revestimento dos moluscos. Em relação aos moluscos, é importante a gente falar da formação das pérolas. Tá? Como que funciona, então? A formação, primeira coisa, ela ocorre entre a concha e o manto. Eu já vi em vestibular colocando entre o manto e as vísceras. Não, é entre o manto e uma concha. Quando entra algum corpo estranho nessa região, pode ser um protozoário, pode ser uma bactéria, pode ser um grão de areia. A epiderme começa a secretar nácar ao redor dessa estrutura, começa a secretar nácar, até que se forma uma pérola. Uma pérola leva, em média, 3 anos para ser formada, pelo menos. Tudo bem? Pelo menos 3 anos. Então, por favor, onde que ocorre a formação da pérola? Entre o manto e a massa visceral. Perfeito? Isso cai sempre. Fique esperto. Anelídeos. Os anelídeos, eles apresentam uma epiderme. Deixa eu pegar um outro amarelo mais escuro aqui. Uma epiderme. Essa epiderme também tem uma cutícula colágena e ela apresenta diversas estruturas glandulares, como, por exemplo, glândulas mucosas, tá? Também tem estrutura sensorial, joia? Tem células fotorreceptoras, tudo bem? Então, o revestimento é feito por uma epiderme com cutícula e glandular. Joia, isso aqui também costuma cair em prova, tá? Epiderme glandular. Costuma cair em prova isso daqui. Tudo bem?
Então, esse é o revestimento. Aqui, lá nas características gerais, eu não coloquei. Isso aqui é de um oligoqueto, poucas cerdas. Então, ele tem 2 cerdas aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Ó. São poucas cerdas. Diferente dos poliquetas, que tem muitas cerdas. Em relação à sustentação, o celoma, ele funciona como um hidroesqueleto. Aqui é legal a gente saber que os músculos de cada segmento, eles podem contrair separadamente. Aqui já tem uma metameria, né? Separadamente. Opa, bati no microfone. Que então consegue ter aí vários tipos de movimentos nessas Desculpa, eu estou me ajeitando aqui, tá? Então pode ter diversos movimentos em várias direções. Por quê? Esse cara aqui tem músculos circulares, tudo bem? Aqui, ó, os músculos circulares e também tem musculatura longitudinal. Então vai formar como se fosse uma entrelaçada ali de musculatura. Então consegue se movimentar em diversas direções, tudo bem? Os artrópodes nós já vimos. Nós vimos que eles apresentam um exoesqueleto de quitina, nós vimos isso lá nos artrópodes. Exoesqueleto de quitina. Esse exoesqueleto de quitina, ele pode ser repleto pode ser incrustado de carbonato de cálcio, como acontece nos crustáceos, e apresentam ceras nas formas terrestres. Forma de crescimento nós vimos lá também nos conhecimentos gerais. Porque isso daí é muito característico do grupo, por isso que eu falei lá na outra aula, tudo bem? Aí aqui também, ele também serve de proteção para apoio para os músculos, também foi visto. Coloquei só por desencargo de consciência. Equinodermos, aqui ele apresenta a epiderme com células mucosas, e sensoriais, além de apresentar pés ambulacrais, que servem para locomoção. Esse daqui é uma estrutura de um ouriço, tá? Mas apresentam ainda pedicelárias, que são essas estruturinhas que estão caídas aqui, ó. Essas pedicelárias, elas têm como se fosse uma pinça, tá? Isso aí serve para limpar a estrutura, a superfície da estrela do mar, por exemplo. Tá? Então, ela tem a pinça e isso aqui é o esqueletinho da pedicelária. Tá? É o esqueletinho da pedicelária. E aqui tem também o esqueletinho do espinho. E por que aqui é importante a gente salientar que apresenta um endoesqueleto? Eu já vou chamar no próximo slide, mas é bom você saber que aqui tem um endoesqueleto. Inclusive, esse endoesqueleto, ele é formado, tá? Ó, ele é formado por ossículos. Aqui ficou ruim a imagem, mas eu vou colocar aqui assim, ó. Ele é formado por ossículos ligados por colágeno. Tudo bem? Ligado por ossículos unidos por colágeno. Então, esse é o esqueleto. Então, como eu disse para vocês, tá? Às vezes, esse endoesqueleto, ele se funde formando placas. Aqui assim, ó. Como acontece na bolacha da praia. Por que é um endoesqueleto? Porque por fora, aqui estão mortas, tanto a estrela aqui quanto a bolacha, elas estão mortas. Tá vendo? Só o esqueleto, tá? Aí, esse esqueleto, por que ele é um endoesqueleto? Porque por fora dele tem a epiderme. Por fora tem a epiderme. Apesar de ser um endoesqueleto, ele trabalha como um exoesqueleto. Porque todas as estruturas, todas as vísceras, elas estão aqui dentro do esqueleto. Então, ele é um endoesqueleto, porque ele se origina de uma origem mesodérmica. Por fora dele tem a epiderme, porém, ele trabalha como um exoesqueleto. Isso a gente tem que comentar, tá? Então, ó, eles apresentam um endoesqueleto mesodérmico, mas esse endoesqueleto, ele trabalha como um exoesqueleto. Porém, ele é um endoesqueleto, ponto final. Tudo bem? Joia?
Assim, então, nós fechamos essa primeira aula de sistema de revestimento, né? O revestimento e sustentação. Um grande beijo e até mais.